Irmãos, graça e paz. Imagino que o presbítero tenha avisado. Ok, tá certo. Então, cheguei quase na hora do amém, né? Estávamos fazendo a cerimônia fúnebre da mãe da nossa irmã Betinha. E saindo de lá, corri para cá. Meus irmãos, Deus sempre é bom, sua misericórdia dura para sempre, para com cada um de nós. Nós vamos abrir a palavra dele nessa manhã, dando continuidade à nossa série de mensagens, no livro histórico de Neemias, capítulo 2, nós vamos continuar a partir do versículo 11, Neemias capítulo 2, versículo de 11 a 20. De 11 a 20. Eu vou fazer a leitura, os irmãos assentados mesmos, como de costume, possam acompanhar, com toda a reverência. Às vezes eu vou nas igrejas, toda hora que lê a Bíblia tem que mandar ficar em pé. Aí o pessoal diz assim, por reverência. Aí eu fico pensando na minha cabeça, se a gente lê sentado aí, reverência, né? Então assim, eu acho que o por reverência cria uma categoria de leitura da Bíblia quase sacralizada. Então eu vou dizer a vocês, com reverência, assentados, não é? Nós vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam uma obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Amém. Amém. Nós temos trabalhado uma série aqui de mensagens baseada no livro de Neemias, com o tema Neemias, um líder excelente. Um líder excelente. A mensagem desta manhã, a partir do texto que nós lemos e com base no texto que nós acabamos de ler, tem como título: um homem de coração determinado. Um homem de coração determinado. Meus irmãos, conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial,
Muitos navios eles eram construídos para enfrentar batalhas alto mar, enfrentar combates severos. Mas um desses navios que fora construído naquele momento de conflito, naquele período de guerra, ele ficou ancorado, ficou no porto. Ele ficou conhecido por ser um navio moderno para a época, muito bem equipado, um equipamento de combate seguro, mas que passou toda a Segunda Guerra ancorado no porto. Enquanto os outros navios de guerra, de combate, eles enfrentaram batalhas, tempestades, combates, riscos, aquele permanecia intacto, protegido, preservado, sem dano algum. No fim da guerra, ele ainda estava perfeito, sem nenhum dano. Nunca havia sido atingido, nunca havia enfrentado perigo no mar, mas também ele nunca havia cumprido a missão para o qual havia sido construído. A diferença entre acomodação e inquietude pode ser vista, meus irmãos, portanto, no modo como Neemias, tendo chegado a Jerusalém naquele momento, ele reage ao olhar com os próprios olhos e ver o estado caótico dos muros da cidade de Jerusalém. Neemias, ele faz a opção do não comodismo, do sair do seu lugar, do mover-se na direção de algo para realizar alguma coisa. Neemias, então, ele se mostra como uma pessoa de coração determinado a fazer algo importante, a fazer algo que promova o bem-estar do seu povo. Ele se coloca, ele se lança para ser uma pessoa, alguém capaz de fazer diferença, de fazer algo que promova diferença. Então, quando nós lemos essa parte da história de Neemias, do início desse livro ainda, capítulo 2 apenas, Neemias nos revela três coisas. A primeira é que ele tem paciência antes de agir. Ele não é afoito, ele é paciente antes de fazer algo. A segunda, ele revela capacidade de influenciar. E a terceira, ele revela força para resistir. Ele revela paciência antes de fazer, ele revela capacidade de influenciar e ele revela força para resistir às oposições. Então, eu quero olhar com vocês para o texto que nós lemos nessa manhã, pensando sobre este grande líder do passado, sobre este líder, um líder excelente, e extraindo da vida, do modo como Neemias ele se portou, como ele agiu, estas lições para a nossa própria vida. E pensarmos como nós podemos aplicar isso a nós, a nossa vida, no nosso espaço de ação, onde nós vivemos, onde nós temos contribuído, ou onde nós podemos ainda contribuir, fazer algo que seja importante, algo que seja relevante, algo que possa não ser aquilo que ganha as primeiras páginas da internet, aquilo que ganha o status de extra, né? Mas aquilo que, por menor que seja, no nosso contexto, na nossa realidade, possa promover o bem-estar de alguém, de pessoas, a edificação dos nossos irmãos e a glória de Cristo. Em primeiro lugar, então, eu quero olhar com vocês, a partir dos versos de 11 a 16, aquilo que Neemias primeiramente revela. Neemias revela paciência antes de agir. É isso que nós lemos aqui. Ele chega em Jerusalém, mas ele espera 3 dias ali naquela cidade. E tendo Neemias chegado a Jerusalém por 3 dias, ele permanece em silêncio, calado,
silente. Ele não proclama o alvo de sua vinda. Ele não externaliza a todos quantos ele poderia fazê-lo o objetivo de ter viajado tanto tempo do centro do governo persa para Jerusalém. Ele não se apresenta ao chegar em Jerusalém como alguém que está ali pronto para dar as ordens, para colocar as cartas sobre a mesa. Neemias chega e silenciosamente ele fica assim por 3 dias. Ele foi um líder que teve paciência antes de fazer, antes de agir. E essa paciência, meus irmãos, esse time, esse poder esperar, aguardar, foi algo extremamente importante no processo de planejamento desse líder. É algo que nós precisamos imitar de fato. Às vezes a nossa pressa em fazer as coisas acontecerem, o nosso imediatismo em fazer que as ideias saiam do campo das ideias mesmo e se tornem a realidade, algo concreto, palpável, isso às vezes nos atrapalha e cria grandes embaraços. Neemias tem um propósito, ele tem uma missão, ele tem algo grande a fazer e ele sabe que ele não é capaz de fazer isso sozinho. E essa é parte da sabedoria do exercício da liderança, é a gente reconhecer, é a gente entender que nesse processo de liderança, que neste fazer lideracional, nenhum líder é capaz de fazer as coisas chegarem ao ponto em que elas precisam chegar, trabalhando sozinho, segurando esse arado sozinho. Jetro, com toda a sua sabedoria, o sogro de Moisés, visitando o acampamento de Israel, logo de imediato ele percebeu que o próprio Moisés, o homem de Deus, ele não daria conta daquele processo todo de liderança, que envolvia não apenas dizer para que direção, ou o que fazer exatamente, ou a hora de esperar algo, mas envolvia solucionar problemas, dar a resolução de conflitos. E então Jetro diz: Moisés, você não vai dar conta disso. Você precisa de uma equipe, você precisa de homens capazes, de homens sábios. Então separe homens, separe pessoas. Neemias, ele chega e pacientemente ele espera 3 dias, ele está pensando, planejando. Isso é parte do processo de uma liderança excelente e eficaz. Neemias, ele não se deixou ser levado pela empolgação. E às vezes a gente é assim, alguns que têm traços de uma personalidade um tanto peculiares, não é? Aqueles que assim o são, a gente tende a se empolgar e tentar fazer a coisa acontecer pelo impulso, mas ele não é esse tipo de líder. Ele entende, meus irmãos, que precisa de tempo primeiro para restabelecer a sua condição, sua própria condição, para descansar. Ele entende que precisa de tempo para se refazer da viagem que foi longa e estar agora em condições de poder liderar, de poder conduzir. Líderes cansados, física e mentalmente. Líderes que não têm expressão, energia, que não têm vida. Irmãos, esse chocalho aí não está atrapalhando vocês não aí? Veja aí. Líderes que não têm vida. Eu tenho dito às vezes que ao chegar aqui no púlpito da igreja, para liderar a igreja, no momento mais elevado da nossa reunião, que é a adoração, imagine chegarmos aqui cabisbaixo, tristes, capiongos, né? Não sei se vocês conhecem essa expressão. É gente que está abatido, capiongo, né? Está triste e que não tem energia, que para falar você mal ouve. Então eu digo, nós precisamos chegar diante do povo de Deus
entendendo que esse processo de liderar a igreja, seja aqui durante 1h30 ou 2, mas também depois daqui, ele envolve energia na alma, nas palavras, no coração. Ninguém quer ser liderado por um líder tímido, ou quer? Ninguém vai sentir segurança sendo liderado por um homem que baixa a cabeça e que não consegue falar com firmeza, com segurança. Eu não estou falando de gritar, eu estou falando de falar com firmeza, com hombridade, com coragem, com energia, com vida. A tropa reflete o seu comandante. Eu ouvia isso quando eu servi no serviço militar. Então, se aquele que liderava o pelotão, ele não tinha uma palavra firme, forte, o grupamento, ele era frouxo. Neemias, ele chega, ele descansa 3 dias, ele não está no ócio, no não fazer nada, ele está pensando, ele está orando, ele está planejando, ele está se refazendo. A viagem é longa, ela é cansativa, porque ele sabe que tem uma grande missão. Ele está planejando. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: cuide de você mesmo, Timóteo, para que você possa cuidar das pessoas. Pastores, líderes ou pais de família, líderes nos seus negócios, na empresa, se eles não estiverem bem física e emocionalmente, eles não serão capazes de exercer uma liderança eficaz, que promova exatamente os resultados que são esperados. Ele espera antes de agir, e isso nos lembra o que está em Provérbios 19:2: não é bom proceder sem refletir, sem pensar, sem calcular. E ainda diz mais: peca quem é precipitado. Então, toda vez que eu ou você agimos de forma precipitada, nós estamos pecando, meus irmãos. E talvez este seja um pecado para o qual a gente não dá muita bola, não é? Quantas vezes você orou pedindo perdão por ser precipitado? Quantas vezes nós oramos: Senhor, me perdoe porque eu sou um tanto precipitado, Senhor, aqui. Mas essa é a verdade. Warren Wiersbe, comentarista muito importante das Escrituras, ele diz que Neemias, ele passou algum tempo ali descansando, pois os líderes devem cuidar de si mesmos, a fim de poder servir melhor. Eu acho que essa é uma boa razão porque pastores e outros líderes precisam ter um tempo de férias para descansar, para recarregar as baterias. Além disso, o Wiersbe diz ainda, ele também separou um tempo para fazer um levantamento da situação geral, e foi o que nós lemos. Neemias não saiu de forma afoita, queridos irmãos. Ele não saiu de forma precipitada, sem calcular, sem analisar. Ele planejou. Planejamento exige energia mental. Primeiro era preciso fazer avaliação de perto, olhar de perto, olhar para os muros, enxergar pelos próprios olhos. Tudo que Neemias tem é um relatório dos olhos de outros. Tudo que ele tem são as impressões de alguém, algumas pessoas, sim, em quem ele confia. Pessoas que falavam a verdade, não mentiram. Mas era preciso que, para conduzir um grande grupo na realização de uma grande obra, aquele líder pudesse ter a percepção pessoal, in loco, ir ali, olhar os muros, enxergar as brechas. Porque talvez o relatório não pudesse ser assim tão exatamente preciso. Era preciso olhar os detalhes. Como um bom líder, então, Neemias, ele encara a situação, meus irmãos, conforme a própria realidade dela. E isso nos ensina que nós também precisamos, ainda que não estejamos num posto de liderança avançado, exercendo nossa liderança, mas nos ensina que nós precisamos encarar a realidade como ela é, olhar a situação conforme a realidade. Ele não amenizou a situação, ele não disse que a coisa que ele estava vendo era algo não tão grave assim. Ele olha, ele faz a vistoria, o checklist das coisas. Neemias vê os muros, versículo 13,
E ele diz: os muros de Jerusalém, eles estavam assolados. As portas tinham sido queimadas pelo fogo. Essa é a constatação daquele líder. Ele vê, ele olha. Neemias está revelando paciência antes de fazer. Paciência antes de fazer acontecer. Paciência para saber qual é o momento de agir. E isso é uma característica, ou essa é uma característica de uma liderança excelente. Paciência. Você está liderando algo, liderando um grupo, liderando pessoas, liderando alguma coisa, liderando algum empreendimento. Você está liderando a família. Você está liderando o seu lar, sua casa, sua esposa, seus filhos, seu casamento, liderando em algum lugar. Todos nós estamos em algum grau, em algum sentido, exercendo algum tipo de liderança, liderando o próprio coração, conduzindo os pensamentos numa direção. A lição, então, que Neemias nos ensina é que no exercício de uma boa liderança, de si ou dos outros, de uma coisa ou de muitas, é necessário ter um pouco de paciência para o planejamento. Mas em segundo lugar, os versos 17 e 18 nos ensina que Neemias nos revela uma segunda lição importante. Ele nos revela que ele é um líder que exerce influência. Neemias, ele foi esse líder que exerceu influência. Vejam, os versos 17 e 18 estão escritos assim: então lhes disse, depois que ele passa os 3 dias, depois que ele vai aos muros, que ele chega perto, que ele analisa, que ele encara a situação conforme a realidade, que ele tem a contemplação pelos próprios olhos da situação em que a cidade se encontra agora, não tendo falado nada antes, tendo guardado silêncio, mas não há acomodação. Ele está agindo dentro de um raio ainda muito pessoal, muito íntimo, muito dele. Mas agora, verso 17, ele chega para as pessoas que ele precisa falar. E ele diz: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada, as suas portas queimadas. E ele diz: vinde, é o convite. Vamos reedificar os muros. Vamos deixar a nossa vergonha. Vamos deixar de ser uma vergonha. E então Neemias disse: eu lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Neemias é um líder que exerce influência no seu tempo. Eu não sei se vocês já leram aquele livro, eu recomendo. É um livro sobre liderança. O Monge e o Executivo. Alguém aqui já leu esse livro? Uma pessoa pelo menos. O Monge e o Executivo. Então, esse irmão sabe do que eu vou falar. James Hunter é o autor desse livro. É um bom livro sobre liderança. E nesse livro, Hunter diz: liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Liderança é a habilidade, é o jeito, é a capacidade de influenciar pessoas. Hunter não está dizendo que todos os líderes excelentes serão capazes ou habilidosos o suficiente para influenciar todas as pessoas que estão ao alcance dele. Entendeu? Ele não está dizendo isso. Mas o que ele está dizendo é que líderes excelentes, eles vão ter a habilidade de influenciar pessoas. Neemias é esse líder, ele ocupa esse status. Um líder excelente, capaz de influenciar pessoas, com a habilidade de influenciar pessoas para que elas se juntem, se agrupem, se unam em prol de um alvo, de um objetivo, e realizem isso com empolgação, com animação. Neemias, ele revela essa habilidade. Ele ficou calado antes.
enquanto analisava a situação, enquanto pensava, mas agora ele abre a boca. Há um tempo para tudo, não diz assim o autor de Eclesiastes? Capítulo 3 é um texto magnífico. É o maior livro de filosofia para a vida que você pode encontrar, é o livro de Eclesiastes. E ele diz que há um tempo para todo propósito debaixo do sol. Há tempo para isso, tempo para aquilo, tempo para uma coisa, tempo para outra coisa. Houve o momento de ficar calado, houve o tempo de estar silente, mas agora é o tempo de Neemias abrir a boca. Talvez o tempo, seu tempo de ficar com as mãos abaixadas, tenha passado e agora é a hora de você colocá-las no empreendimento que Deus está mostrando para você. Talvez o seu tempo de ficar observando, pensando, calculando, tenha concluído o seu propósito. Porque talvez agora seja o tempo, o momento de fazer. Tem o tempo de planejar o que fazer e chega o tempo de fazer o que se planejou. Neemias está revelando isso. À medida em que ele revela essa capacidade como líder excelente de influenciar pessoas, de juntar pessoas em prol de um objetivo, de um propósito, de fazer isso acontecer, sair do papel, sair do campo das ideias, se tornar realidade. Ele chega para aquelas pessoas e ele diz: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos, em que a nossa cidade está? Talvez nós pudéssemos ilustrar isso de forma muito apropriada, mas muito apropriada. Eu diria de forma cirúrgica. Chamando os vascaínos e dizendo: vejam como o time de vocês está. Veja a situação do time de vocês. Entendeu como é? Quem é vascaíno entendeu. Com certeza. Neemias, ele chega e diz assim: vocês estão vendo a miséria em que está a cidade? Vejam os muros, vejam as portas da cidade. Irmãos, parece meio óbvio Neemias fazer essa pergunta, ou a partir daquilo que ele disse a gente construir esse nível de reflexão, de pergunta. Por que parece óbvio? Porque aquelas pessoas não eram cegas, elas estavam vendo aquilo todos os dias. Entende isso aqui? Acompanhe o raciocínio. Parece obviamente desnecessário Neemias chegar e dizer: vejam os muros como estão arrasados, vejam as portas como estão queimadas, vejam o estado de queda, vejam o estado de assolação que a cidade se encontra. Mas aquelas pessoas estavam vendo aquilo todos os dias, entende? Aquele é o painel bem diante dos olhos delas, todos os dias. É a imagem que elas têm da janela da casa delas. Muros arrasados, portas destruídas, queimadas. Todos os dias era aquilo que aquelas pessoas viam. Elas não eram cegas. Mas preste atenção, note você que ao perguntar ou ao dizer àquelas pessoas: vejam os muros, vejam as portas, ao falar assim aparentemente o óbvio, o que até ali era comum, o que Neemias quer é que aquelas pessoas entendam, é que aquelas pessoas percebam que até ali, o que era comum para aquelas pessoas, o que era diário para elas, aquilo que era cotidiano para elas, precisava deixar de ser a única perspectiva daquelas pessoas. Elas precisariam abrir mão daquela contemplação, daquela visão do natural, do comum, do cotidiano, de algo que elas tinham diante delas,
e elas deveriam olhar, e elas deveriam agora ver por uma nova perspectiva. O que Neemias quer, veja, e nós não vamos influenciar pessoas, sejamos nós líderes na casa de Deus ou em qualquer outro lugar, porque a verdade é que todos nós lidamos com o que é comum todos os dias. Nós temos que administrar e lidar aquilo que nós vemos, aquilo que nós percebemos, aquilo que nós podemos sentir, aquilo que é ordinário, aquilo que é comum, aquilo que é o de todo dia. Quantos casamentos foram tão embebecidos, envolvidos no ordinário da vida a dois? Quantos cônjuges foram, enclausurados por trás desta imagem do normal, do cotidiano, do de todo dia, da mesmice da vida. E já não há nenhuma alegria, não há aqueles momentos com os picos de alegria, de contentamento, e a vida vai sendo impactada por essas vibrações, por essas reações daquilo que precisa fazer parte de nós, que rompe com o cotidiano, que rompe com o normal do dia a dia, do de todo dia, e que acaba construindo para nós uma nova perspectiva, novas possibilidades. Numa linguagem muito simples, se entrou na rotina, né? A vida entrou numa rotina. E isso é assim em todos os aspectos. O ministério pastoral, ele tem rotinas que, se nós não nos permitir, se nós líderes não enxergarmos para além do cotidiano, do natural, do normal, do de todo dia, a gente cai nisso. E é só mais uma ida na igreja, e a vida vai parecendo que ela se torna profissional. Parece que tem muito casamento se tornou vínculo profissional. Você só vai porque é o jeito. É feito emprego, né? O cara vai porque é o jeito. E outras áreas da vida vão sendo devoradas pelo o de todo dia, o ordinário, o comum, que a gente só vive, só faz porque é o jeito, está ali. Neemias está dizendo para essas pessoas: vocês estão acostumados com essa visão de muros, não é? Arrasados? Vocês estão acostumados com essa visão de portas queimadas? Todos os dias é o que vocês veem. Esse é o ordinário de vocês, é o comum de vocês. Eu não estou dizendo que vocês são cegos. Eu não estou chamando vocês de gente cega que não está vendo a verdade. Eu estou provocando vocês a olhar sob uma nova perspectiva, a perspectiva de mudança, a perspectiva de transformação do comum, a perspectiva de encontrar no comum a possibilidade de transformação. O que é comum na sua vida agora? O que é mais comum, mais básico, mais rotineiro, mais dia a dia na sua vida, nos seus relacionamentos? Deus está provocando em nós uma reflexão para que a gente olhe, a gente encare isso e a gente descubra que Ele está nos dando a possibilidade de pensar sobre novas perspectivas que transformam, que alegram, que moldam, que modificam, que trazem alegria, contentamento, que trazem algo para cima. Aquela era uma chamada para olhar os muros e as portas. Em outras palavras, ele estava dizendo àquelas pessoas que a transformação daquela realidade dependia delas. Dependia delas encararem que não dava para continuar vendo muros rachados e portas queimadas. Presta atenção nisso aqui. Deus não ia mandar anjo para reconstruir o muro. Não tem anjo pedreiro, certo? Tem anjo mecânico. Não tem?
Vou provar. Os carros do Exército Farol entraram no mar, ele desmantelou os carros tudo. Tirou as peças. Gente, não tem anjo pedreiro. Presta atenção. O que ele quer é dizer: enquanto vocês não olharem sob a perspectiva da transformação, de que vocês são os agentes que Deus vai usar para mudar uma realidade, isso não vai sair de diante dos olhos de vocês. Eu vejo gente reclamando da igreja. Quem mais reclama da igreja é quem não faz nada. É incrível isso. Quem mais reclama de liderança é quem não chega junto de liderança. Sabe? Eu vejo gente reclamando de igreja, reclamando disso, reclamando daquilo, se queixando disso, queixa daquilo. Conversa pelos cotovelos, fala, tá. Mas parece que para muitas dessas pessoas não existe a mínima ideia de que elas podem ser instrumentos e agentes de importantes mudanças, de contribuição para importantes transformações. Lógico que eu estou falando aqui daquilo que realmente precisa ser transformado, daquilo que realmente precisa ser melhorado, modificado. E eu não estou aqui apoiando idealizações tolas e imaginários, sabe, que não tem o menor cabimento. Não é isso. Neemias está dizendo para essas pessoas: parem de olhar fixos para o comum. Parem de olhar fixos para o de todo dia, o cotidiano, muros rachados, portas queimadas. É tudo que vocês estão vendo, mas eu quero que vocês entendam que a transformação dessa realidade depende de vocês se colocarem como instrumentos de Deus para serem usados por Ele. Coloquem-se nessa condição. Essa transformação depende de vocês agora. Foi depois disso, de falar isso, depois de olhar os muros, depois de encarar essas pessoas, de dizer a elas: rompe agora com o cotidiano, rompe agora com o mais normal. Talvez o nosso cotidiano, talvez o nosso normal, o do dia a dia, sejam as coisas que não promovem o nosso crescimento espiritual, que não promovem nossa edificação, que não promove a edificação da igreja, crescimento da igreja. Qual é o seu normal? Qual é o seu de todo dia? Qual é o seu cotidiano? Quais são os muros que estão rachados e as portas queimadas diante dos seus olhos? E Deus então está dizendo para você: coloque-se como instrumento de transformação dessa realidade. Coloque-se agora. É depois disso, depois de Neemias falar isso, como um líder que influencia, que ele vem e diz: vinde. Ele está chamando as pessoas. Vamos reedificar os muros, vamos abandonar a nossa vergonha. Liderança firme, palavras precisas, dizendo às pessoas o que precisa ser feito. Vejam que no versículo 18, Neemias ele fala sobre como a boa mão do Senhor esteve com ele. E o que ele está fazendo aqui, meus irmãos? Neemias não está tomando para si as glórias disso. Ele não está se vangloriando de poder ter chegado até Jerusalém. Ele não está se vangloriando de ter conseguido a autorização do rei da Pérsia para estar ali em Jerusalém. Ele está declarando que foi Deus o tempo todo que fez isso na vida dele. Deus. Ele está dando o encorajamento certo àqueles homens. Ele está dizendo: vejam, o normal, o cotidiano, vocês precisam transformar isso.
depende de vocês. Mas ele está dizendo que, em último lugar, a força que eles precisam, a capacidade que eles precisam, o impulso que eles precisam, e tudo mais que eles necessitam para transformar aquela realidade, vem do Senhor. A boa mão do Senhor sobre nós. Você não vai mudar realidades difíceis da sua vida. Você não vai reparar muros rachados da sua vida, dos seus relacionamentos. Você não vai consertar esses males, esses danos, se você tentar fazer isso pela força do seu próprio braço. Você não vai promover que a sua igreja se torne uma igreja melhor, mais acolhedora, mais animada na fé, que empolga as pessoas na fé, que agrega aqueles que se aproximam de nós. Se você pensar que o resultado disso será fruto de suas próprias ações, independentes de Deus, de suas melhores ideias, planejadas, boladas na sua mente, nós dependemos de Deus. Nós precisamos dEle, da boa mão dEle. Neemias está dizendo, foi a boa mão de Deus. É a boa mão de Deus que nós precisamos agora para chegarmos e transformarmos essa realidade. Ele está influenciando pessoas. O que Ele quer é que aquelas pessoas depositem sua fé em Deus. Sua fé em Deus. Que confiem que o Senhor estará com eles naquele empreendimento. A tragédia, a falência de muitos empreendimentos nossos, meus irmãos, está exatamente em que nós, quando nos colocamos nisso, não nos colocamos como instrumentos nas mãos de Deus para que as coisas acontecessem. Nós pensamos por um momento que nós éramos os deuses, que iríamos trazer à existência o que não havia. Que nós precisamos é colocar aquele que tem o poder, que é capaz, à frente de todos os nossos empreendimentos. Na nossa vida pessoal, nos nossos negócios, a nossa vida eclesiástica, como povo, como igreja do Senhor, a nossa vida espiritual. Neemias está animando o coração daqueles homens. No meio militar, se diz que ele, como um comandante, estava levantando o moral da tropa. Neemias era o líder capaz de levar pessoas a depositarem confiança naquelas palavras. Eu espero que eu esteja conseguindo levar pessoas nessa manhã a depositarem confiança no que vocês estão ouvindo agora, a acreditarem nisso. E a resposta não poderia ter sido melhor. Final do verso 18. O que aqueles homens respondem a Neemias? Eles disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. A resposta veio. Eles entenderam. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo bem mesmo? O que você está buscando? Qual é o empreendimento que você já construiu no seu imaginário, no seu coração? Para a sua vida, família, negócio, vida com Cristo, igreja, qual é o seu empreendimento? Qual é o projeto? Qual é a estrutura desenhada aí? Aquele povo diz, vamos fazer, vamos edificar. Ouvir o que Deus fez na vida de Neemias, desde a Pérsia até a chegada em Jerusalém. Ouvir aquelas palavras gerou no coração daqueles homens a disposição, a coragem, que produziu a entrega. Pessoas que não têm disposição, pessoas que não têm coragem, elas não são capazes de se entregar.
disposição, coragem, irá produzir entrega. Jesus estava disposto a cumprir a vontade do seu Pai. Ele veio ao mundo por causa disso. Ele teve toda a coragem e disposição de obedecer todo o projeto, todo o plano. E sabe o que ele fez ao final de tudo? Ele se entregou. Deus espera que nós tenhamos coragem. Deus espera que nós tenhamos disposição. Ele está nos falando exatamente para criar isso dentro de nós, para gerar isso em nós. Coragem, disposição. Porque se nós tivermos coragem, disposição, nós vamos entregar. Fazer a entrega de nós. A liderança de Neemias foi capaz de influenciar pessoas, criar no coração delas a coragem, a disposição, para que elas se entregassem. Vamos fazer esse negócio. Vamos construir esse negócio. Vamos reparar essas portas. Em terceiro e último lugar, Neemias se revela como um líder que não se deixou intimidar. Vejam os versos 19 e 20 mais uma vez. Porém, Sambalate, Tobias, Gesem, quando souberam, zombaram de nós, nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Agora aqui nos versículos finais deste capítulo nós vemos Neemias, que pouco antes foi o líder que encorajou. Agora ele é o líder que não se acovardou. Isso aqui é importante, porque às vezes nós estamos no papel de encorajadores, exercendo esse papel de colocar no coração de vocês a coragem, a disposição, de influenciar vocês. Mas então, nós líderes que não estamos imunes ao medo, imunes às agonias, aos sofrimentos, quando somos confrontados pela oposição, que às vezes se faz muito dura, muito cruel, muito violenta, nós podemos correr o risco de nos acovardar. Neemias é este líder excelente, que revela paciência, cálculo, planejamento, tudo diante de Deus. É esse líder que se revela habilidoso em influenciar, encorajando, fortalecendo o coração das pessoas para que elas se entreguem, para que elas realizem. Ele é o homem que há pouco encorajou, mas ele também é o líder que agora, face à oposição, não se acovardou. Louvado seja Deus por isso. Se diz que quando o diabo não vem, ele manda o secretário, não é? Já ouviu isso? Quando o cão não vem, manda o secretário. No caso de Sambalate, Tobias e Gesem, eu acho que o diabo veio dentro deles. Veio com eles. Quando aqueles homens souberam, aqueles líderes, eles eram funcionários do reino persa, designados para regiões de domínio, de controle do rei Artaxerxes. Mas quando eles souberam que aquele empreendimento estava em princípio, em curso, eles zombaram de Neemias, eles zombaram daquelas pessoas. Talvez, meus irmãos, não só palavras depreciativas, talvez não só palavras inferiorizando os judeus, mas também gargalhadas, risos mesclados às palavras, zombaria, deboche. Uma zombaria com o objetivo de afirmarem a superioridade daqueles que riam, daqueles que falavam mal. Olhando de cima para baixo, zombar para enfraquecer era a estratégia dos inimigos. Eles acrescentam
A isso, então, a pergunta: o que vocês querem fazer? O que vocês querem provocar? Vocês querem fazer uma rebelião contra o nosso rei? As palavras, elas foram armas usadas naquele momento. E palavras são, às vezes, armas poderosas. A palavra de Deus, ela nos adverte quanto ao falso testemunho. Falarmos uma mentira sobre alguém, falarmos algo que não é verídico, que não é real de alguém e divulgar isso. Uma calúnia, um testemunho mentiroso, a destruição de reputação, sujar o nome de alguém, a história de alguém, líderes e aqueles que estão envolvidos em promover transformação, mudança, realizar algo importante, eles são alvos de línguas mentirosas, de línguas fraudulentas, são alvos de pessoas cujas palavras podem vir em tom de zombaria, de deboche, a risada com tom de superioridade, o descreditar, subestimando. Vejam, sabem quem ela é, sabem quem ele é, e isso e aquilo, o que vocês pensam, o que você pensa que vai fazer, o que você pensa que é, e eles estão usando essa estratégia. Palavras podem ser instrumentos de bênção na vida de pessoas, palavras podem ser armas de ataque também. É isso que Provérbios quer dizer quando diz que há poder nas palavras. Tem nada a ver com mágica, tem nada a ver com eu vou ficar dizendo que essa casa vai ser minha, então todo dia antes de ir para o trabalho eu vou passar em frente a essa casa bonita, maravilhosa, e eu vou dizer: esta casa será minha em nome de Jesus, esta casa será minha em nome de Jesus, esta casa será minha em nome de Jesus. Parece que o nome de Jesus é o abracadabra, abracadabra, sim salabim, piririm pim pim, plotoft. Porque Provérbios diz que nas palavras há poder. Não é nada disso que o Provérbio está falando. Não é nada disso, tem nada a ver com isso. Ou se falar algo ruim não deve ser falado porque é ruim. Não fale não, porque vai atrair coisa ruim. Tem poder nas palavras. O poder das palavras é o poder que as palavras têm de falar o que é bom do outro e promover o bem do outro para outras pessoas. E o poder que a palavra tem é de provocar o dano, o mal, a reputação ou o nome de alguém diante de outras pessoas. É esse o poder da palavra. Não tem nenhuma mágica nisso. É totalmente controlável. Quando a língua pode ser controlada, quando somos capazes de segurá-la atrás dos dentes, evitando falar coisas das quais provavelmente tenhamos que nos arrepender em algum momento e por elas pedir perdão. As palavras foram armas. Suspeitar de que os judeus queriam promover uma rebelião foi a ideia. E sabe por que isso era tão inteligente por parte daqueles adversários de Neemias? Porque toda rebelião ela era punida com a morte. Com a morte. Não havia como impedir os inimigos de falarem mal. Não havia. Assim como não há como impedir que quem não gosta de você fale mal de você. A menos que você recorra a meios, judiciais e leve isso à justiça e tendo alguém falado de você algo, você processa, enfim. Mas a realidade é que não há como impedir alguém de falar mal da gente em algum sentido e falar algo que não é a verdade, que de alguma forma nos traga algum prejuízo. Afinal, nós não temos controle sobre as pessoas.
Nós não temos controle sobre aquilo que as pessoas podem conversar, falar sobre nós, umas com as outras. Não é assim? Ou não temos controle sobre aquilo que as pessoas podem estar falando sobre o que nós estamos realizando. Mas somos nós que decidimos pela atitude que vamos ter diante disso. Como nós vamos reagir? E qual foi a resposta de Neemias, versículo 20? Ele disse: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Essa foi a resposta de Neemias diante dos opositores. Ele se revela um homem firme, decidido, convicto. Neemias, enquanto líder excelente, respondeu com resiliência e com determinação na missão que ele tinha. Ele foi capaz de enfrentar aquele desafio e oposição com confiança em Deus. Ele não se coloca num debate com aquelas pessoas. Eles levantam uma falsa acusação contra os judeus, mas Neemias não gastou tempo tentando provar o contrário. Ele simplesmente expõe em quem estava a confiança dele. É isso que ele diz. Ele simplesmente diz de quem é aquela obra. Era de Deus. Eles eram apenas servos de Deus e todo o êxito seria obra de Deus e nada além disso. Nenhuma parte aqueles homens maus tinham naquela obra. Assim, meus irmãos, Neemias, ele não se deixou intimidar. Salmo de número 20, os versos 7 e 8 dizem: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se curvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Amém. Esse deve ser o moto de todos os crentes. Deve ser o nosso moto, de todos que estamos envolvidos em fazer algo. Fazer algo que possa despertar a oposição de algum adversário. Deve ser o nosso moto, a expressão de nossa confiança. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. Eles vão se encurvar e eles vão cair, mas nós vamos nos levantar e vamos nos manter em pé. Amém. Que essas lições possam balizar nossa vida e nós possamos aprender, irmãos, com Neemias, que a paciência desse homem, ela foi sinônimo de preparação. Paciência não é sinônimo de não fazer nada. Às vezes alguém vai cobrar de você a realização de algo e você diga: calma, tenha calma, um pouco de paciência. Paciência. Talvez alguém vai dizer: bora, pressa, faz logo, bora, está precisando, era para ontem, bora. Mas você sabe que é preciso aguardar, esperar. E você vai dizer: calma, calma, eu estou na fase do planejamento agora. Estou analisando os prós e os contras. Eu estou analisando todas as possibilidades, todos os efeitos. Calma. A paciência de Neemias foi sinônimo de preparação. Que nós possamos também ser impactados pelo exemplo de Neemias. A sua influência era sinônimo de mobilização. Ele influencia para agrupar, ele influencia para mobilizar. Igreja precisa muito disso, porque somos um corpo. E a gente não faz nada sozinho, isolado. A gente precisa de gente, de apoio, de grupo. Agrupar pessoas, redes de trabalho, redes de apoio. Conglomerar pessoas em torno de um propósito, de uma realização.
Domingo que vem, sábado que vem, vamos estar aqui no aniversário da nossa igreja. Sabe, e eu, pastor da igreja, não estou fazendo o que vai acontecer sozinho, nem os presbíteros. Há uma rede de apoio, há um grupo de pessoas trabalhando, envolvidas nisso. Há semanas, há muitas semanas, para que sábado e domingo, tudo que nós planejamos possa acontecer segundo a bênção de Deus. Influenciar é sinônimo de mobilizar. Que nós possamos aprender o exemplo de Neemias também, que a resistência daquele homem foi sinônimo de confiança em Deus. Precisa ser conosco também. Resistir, irmãos, firmes na fé. Resistir às tentações do diabo. Resistir a Satanás. Resistir às seduções da nossa própria carne. Resistir aos encantos desse mundo. Resistir às adversidades, resistir firmes na fé, é sinônimo de confiar em Deus. Resistir quando o desânimo está solapando o nosso coração. Resistir quando tudo parece dizer para nós como num coro: não vai à igreja. É mais um domingo qualquer, é mais um dia, é mais um momento. Não vai não, para quê? É tão bom ficar aqui, é tão bom não ir. Para que você vai se envolver com a sociedade interna? Para que você vai se envolver com um grupo de evangelização? Para que você vai se envolver com isso, com aquilo? Para que não? Então, resistir quando o desânimo está falando mais alto, gritando dentro de nós. Resistir com força, com resiliência, como resistência como sinônimo de confiança em Deus. Não, eu resisto a isso porque não é essa posição, não é essa direção que Deus quer para a minha vida. Eu não posso me entregar. Neemias nos ensina todas estas lições. Neemias, como líder, nos ensina como exemplo qual a diferença entre acomodação e inquietude. Lembra daquele navio ancorado lá no porto, construído para o combate, para a guerra, para uma missão, mas que terminada a Segunda Grande Guerra, aquele navio está intacto, sem nenhuma marca de nenhum tiro, sem nenhuma avaria, sem nenhum dano, sem nenhum problema, perfeito. Uma obra-prima da construção naval, militar, bélica, perfeito. Mas ele está ali, nunca saiu do lugar. Nós também não podemos preferir ficar ancorados. Nós precisamos nos mover, irmãos, sob boa e legítima liderança, para fazer aquilo que precisa ser feito. Não sejamos como navios ancorados, acomodados. Nós precisamos nos mover, romper as âncoras, quebrar as correntes, sob o exemplo de Neemias, nos envolver na realização de algo, na realização daquilo que precisa ser feito. Nós possamos aprender nessa manhã com estas lições importantes e crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Amém. Amém. Nós vamos orar. Após a nossa oração, nós vamos confessar a nossa fé. Feche seus olhos, coloque sua vida diante de Deus agora, à luz de tudo que você ouviu. Coloque-se diante do Senhor, diga: Senhor, essa palavra é para mim, essa palavra foi pregada para o meu coração, era tudo o que eu precisava, é tudo o que eu preciso. Coloque-se diante de Deus, fale com Ele. Nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer o Senhor e bendizer o Senhor mais uma vez, porque a Tua palavra é pura, é perfeita, é maravilhosa e restaura a alma. Queremos nos colocar diante do Senhor à vista das coisas que nós ouvimos hoje, nesta manhã, e pedir que o Senhor faça tudo o que foi proclamado em nossa vida, produza em nós esses efeitos, essa obra em nós.
Ajuda-nos, Senhor Deus, ajuda-nos a ter a paciência para orar e pensar e refletir, e olhar, Senhor, com os nossos próprios olhos, mas segundo a Tua ótica, não segundo a nossa. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, a estarmos comprometidos, envolvidos, Senhor, a resistir, a nos dispor. Que o Senhor nos desperte o coração para que nós façamos a nossa entrega, para que nós nos coloquemos na posição, no lugar, à Tua disposição, Senhor. Nos abençoe, abençoa o Teu povo, a Tua igreja. É o que nós humildemente oramos ao Senhor, em nome de Jesus, nosso Pai, que nós oramos. Amém.